Oi, eu sou a Heloísa e estou no terceiro ano do curso técnico em desenvolvimento de sistemas do SEDUP Perfeito Manuel de Aguiar. Participar do hackathon no meu primeiro ano foi uma experiência que fez muita diferença para mim. Eu aprendi muito na prática, tanto sobre programação quanto sobre trabalhar em equipe, ouvir ideias diferentes e resolver problemas junto com outras pessoas. Depois desse hackathon, eu senti que fiquei muito mais confiante. Comecei a participar mais, desenvolvi minha liderança e eu fui escolhida como líder de turma nos anos seguintes. No ano seguinte ao hackathon, eu tive a oportunidade de voltar como mentora, ajudando outra equipe, e foi muito legal ver que a equipe que eu acompanhei ficou em primeiro lugar. Isso me fez perceber o quanto eu tinha evoluído desde a primeira participação. Hoje eu vejo que o hackathon foi um dos momentos que mais contribuiu para o meu crescimento durante o curso. Não foi só pelo que eu aprendi de programação, mas também pela confiança e pela liderança e pela forma como eu aprendi a trabalhar com outras pessoas. Olá, eu sou a Cindy Laura e eu estudo no terceiro ano do ensino médio integrado ao técnico de desenvolvimento de sistemas, do SEDUP. E no primeiro ano, a professora Karen trabalhou e propôs para nós um hackathon. O hackathon trouxe muitas experiências, não só para mim, mas para todo mundo da sala, mas principalmente para mim, porque eu nunca havia tido contato com a tecnologia antes. E eu tinha alguns estigmas em relação à tecnologia, principalmente que o trabalho de desenvolvimento era basicamente ficar no computador o dia todo e trabalhar apenas com matemática, com algoritmos. E depois que a professora realizou esse hackathon, eu pude perceber que a área de tecnologia é muito mais. Ela pede muito o contato e a relação interpessoal, porque nós tivemos que trabalhar muito em equipe para conseguir resolver um problema real. E ali que eu entendi que a tecnologia ela é principalmente usada para resolver problemas de pessoas. A tecnologia foi criada para que pudesse facilitar a vida das pessoas, e o hackathon me fez perceber principalmente isso. Eu também senti que depois do hackathon eu me senti mais confiante para realizar as atividades e me senti protagonista, me senti capaz de estudar todas as áreas da computação. Logo depois, quando a gente trabalhou no protótipo dos projetos, eu aprendi muito de questão de algoritmos mesmo, de programação, mexendo no protótipo da plataforma, porque é muito mais fácil você programar uma coisa que você tem conhecimento, que você criou, que você idealizou, e você entende muito mais como aquele sistema funciona, que ajuda muito para iniciantes, e principalmente pessoas que não tiveram nenhum contato com isso, como eu disse anteriormente que eu não tive. Então, o hackathon foi basicamente a primeira experiência e o primeiro contato com o mundo de TI que eu tive, e que me encorajou para continuar me esforçando. Tivemos um resultado muito bom no hackathon, nós ficamos em segundo lugar no hackathon. Nosso projeto foi para a feira regional e representando a nossa escola, então, que também novamente me deixou muito feliz. No segundo ano, eu pude participar como mentora, e foi muito interessante ver o primeiro ano tendo aquela mesma experiência que eu tive, e foi muito interessante poder ajudar eles já sabendo todas as etapas do processo. E no segundo ano, quando você é mentor, você tem a mesma pressão de entregar resultado do que alguém que está participando. Só que eu me sentia muito mais calma em relação ao prazo de entrega, a resolução de problemas rápido, porque como eu já tinha tido essa experiência, eu já sabia como funcionava, e por isso eu me senti muito mais confiante e senti que a minha criatividade era bem maior do que no início do primeiro ano. Muito obrigada. Oi, eu sou a Gabriela Pauli de Oliveira, eu sou estudante de Ciência da Computação na Universidade do Estado de Santa Catarina, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do meu relato sobre o primeiro hackathon do SEDUP Perfeito Manuel de Aguiar. Bom, eu participei desse hackathon em 2022, enquanto eu estava no técnico em Ciência de Dados, e eu participei desse hackathon que tinha como tema como tornar a minha escola mais inclusiva. E o foco era pra gente criar uma solução para os problemas no ambiente escolar que eram ligados à inclusão, acessibilidade e acolhimento dos estudantes. E na época, para mim, foi uma experiência bem diferente das disciplinas, porque o contato que eu tinha com a tecnologia era apenas dentro da sala de aula. Então, a gente precisou, pela primeira vez, né, fora da sala, olhar para um problema que já existia, ouvir pessoas e pensar em uma solução que fizesse sentido dentro da escola.
A minha equipe trabalhou com o socioemocional e questões de socialização. O nosso projeto era um aplicativo anônimo, onde o usuário poderia se comunicar sem se identificar, de uma forma mais prática e acessível para a proposta. Então, a gente acabou fazendo esse aplicativo no Figma. E durante o processo, eu participei um pouquinho de todas as etapas. A criação da ideia, discussão com o grupo, e até mesmo na apresentação do projeto. E pensando hoje, como isso me fez desenvolver quem eu sou agora, isso teve um impacto maior do que eu pensava na época, né? Porque foi um formato diferente de entrar em contato com a tecnologia, e foi a primeira vez que eu pude imaginar algo que eu criei poderia impactar na vida de outras pessoas, poderia melhorar a vida de alguém. E isso mudou bastante a minha percepção sobre o que era tecnologia, porque geralmente, quando se fala isso para alguém, sempre vai pensar, tecnologia é o futuro, tecnologia é programação, tecnologia é uma pessoa programando. E não é só isso, né? Tecnologia também pode ser cuidado, pode ser a inclusão, o acolhimento. E, assim, criar um aplicativo onde eu poderia ajudar outros estudantes poderia não só ajudar a nossa escola, como outras escolas. E hoje, cursando Ciência da Computação, eu percebo que esse hackathon teve sim uma influência muito grande na minha área, porque ele mostrou que projetos de tecnologia poderiam nascer de problemas sociais reais, e que o conhecimento técnico ele ganha muito mais sentido quando a gente está conectado com pessoas em necessidades reais. Então, por isso, eu vejo essa experiência como muito significativa na minha formação, porque ela não só me apresentou uma forma mais prática de desenvolver projetos, mas também me possibilitou construir um olhar mais humano para a tecnologia, um olhar que eu levo até hoje. E eu acredito que o hackathon me marcou, porque foi uma das primeiras vezes que eu entendi. A tecnologia não é só criar sistemas, mas é sobre criar possibilidades para as outras pessoas.